Alexandre, o senhor está sozinho por aí? No momento eu tô com vocês, viu? Então, não tá sozinho, não tá nem na solidão, nem na solitude, que é o nosso assunto de hoje, né? A diferença entre solidão e solitude. Acho que a gente vê muito na internet, aí pelas redes sociais, né? Tem muitas postagens tratando dessa diferença, né? Às vezes a pessoa tá sozinha e fala ali, não é solidão, é solitude. Mas aí tem gente que fica na dúvida, né? Não é sinônimo, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Uma é boa, a outra é ruim? É isso? Isso é interessante, né? Tanto que até a gente definir o que é solidão, a gente tem que saber se de fato estar junto, porque você pode estar com outras pessoas e ainda assim se sentir sozinho. E você pode estar sozinho no ambiente e ainda assim se sentir conectado, não se sentir sozinho. Saber que existe alguém, que existem pessoas que de alguma forma te compõem, pessoas que de alguma forma te trazem alegria, felicidade, conforto, uma certa segurança. Então, a gente vai percebendo que a solidão e a solitude são muitas vezes vistos até como opostos. Então, vem comigo para a gente entender isso. Olha só, quando a gente fala em solidão, em geral, a gente entende como um sentimento ruim. Ou seja, eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém, eu não estou em um relacionamento, ou eu não tenho confiança em alguém da minha família, na qual eu posso ali, de alguma forma, também poder contar com essa pessoa. Já a solitude é uma outra postura diante desses momentos em que você não tem ou não está com alguém. A solitude, ela diz respeito muito mais a um cuidado de si, a você, às vezes, se recolher e fazer coisas que você precisa fazer por você. E, às vezes, se tiver alguém, pode até atrapalhar, impedir esse momento seu ali de ócio, às vezes de grande inutilidade, aquele momento improdutivo, né, num ponto de vista de você produzir algo como um trabalho. Então, a solitude, ela tem essa importância de você ter fôlego, de você não ter excessos de presença do outro. Então, a gente começa o nosso bate-papo fazendo essa distinção importante. Alexandre, essa opção por ficar só às vezes, eu não estou falando de uma maneira definitiva, até porque tem gente que faz essa opção mesmo, mas de vez em quando faz bem, Alexandre, você chegar em casa, por exemplo, passar um final de semana e falar, opa, peraí, vou dar um tempo para mim mesmo, vou dar um tempo até para os meus amigos, para os meus relacionamentos e tal, vou ficar em casa aqui meio que olhando um pouco para mim. Isso só é prazeroso ou isso também é necessário? Cacá, acho que a sua pergunta traz um pouco da resposta, né? Isso é necessário. Ter seu espaço, dar o espaço para o outro é necessário. O que é interessante é que as pessoas muitas vezes estranham isso, acham que você está doente, está mal, ou está em depressão, ou aconteceu alguma coisa, e nem sempre, você simplesmente não quer socializar naquela situação, naquele momento, naquela semana. Isso tem que ser respeitado, né? Então, isso é importante, né, da gente, por quê? É muito comum as pessoas sempre quererem estar juntas e, às vezes, estar juntas e produzir algo. Uma pesquisa interessante de Sheila Leeming, que ela aponta a incapacidade das pessoas de sair para se divertir com outras pessoas sem que isso seja produtivo. Por quê? Porque as pessoas pensam que é uma perda de tempo, às vezes, você sair com o outro ou estar sozinho e não fazer nada. Isso é um ponto muito interessante, porque ela também fala, nessa pesquisa, porque a gente não pode também deixar de falar da pandemia que passamos, que essa pandemia muitas vezes trouxe para essa nova geração, a geração Z, dos adolescentes atuais, de que criar laço é conhecer o que a pessoa por meio da internet, criar vínculo, laço social é só participar de uma rede social. Então, a gente conseguir ter essa aproximação presente e às vezes você ter a solidão e fazer uma certa ausência, a gente precisa entender que esses são dois movimentos, um tão importante quanto o outro. Então, Cacá, você fazer uma espécie de retiro, você se retirar, ter aquele momento só seu, uma ausência completa de pessoas, não necessariamente isso é ruim, porque às vezes você se poupa
de algumas relações e as pessoas também se poupam de você, né? De alguma forma, acaba aí criando uma espécie de detox. Gostei. Doutor Alexandre, pode ser um caminho perigoso a solitude? Por exemplo, a pessoa começa a curtir até demais a própria companhia e depois vai percebendo que já recusa convites para sair, prefere ficar em casa. Aí tem que dosar também essa questão da solitude? É quase igual à lei da inércia, né? Olha só, quanto mais parado, tende a ficar parado. Quanto mais em movimento, tende a continuar em movimento. Pode acontecer, é muito difícil, né? De você, da solitude, ir para um quadro, por exemplo, de isolamento ou depressão. Por quê? Porque a gente entende a solitude não como algo ruim, tá? Como algo bom. O problema é quando você gosta tanto de você, vamos dizer assim, e que as outras relações não te satisfazem. Você vai percebendo que às vezes a melhor coisa é ficar sozinho, vai te dar menos problema, né? Mas é importante mesmo esse equilíbrio, porque a vida social ela também é tão importante quanto esse momento de solitude. Eu acredito que as pessoas que se cuidam, que têm a sua solitude, são pessoas menos chatas, viu? Estou aqui dizendo ao vivo uma hipótese bem possível. Agora, isso realmente uma questão, Alexandre, porque tem pessoas que se têm em altíssima conta, né? E daí ela fala, bom, eu não vou não, porque esse pessoal não está no meu nível, e daí acaba ela aí provocando, sim, esse tipo de solidão. Ela acaba se afastando por conta de considerar que ela se basta. Eu acho que pode ser assim, não? Isso é um risco que se corre, viu, Cacá, assim, de ter problemas realmente nas relações sociais, mas a gente vê que você acaba com a solitude, Cacá, eu acho que você vai ficando mais seletivo, sabe? Por quê? Porque se o seu problema não é mais a solidão, então você não vai procurar qualquer pessoa, qualquer vínculo, qualquer laço, você não vai se relacionar com qualquer trapo por aí, vamos dizer assim, né? Qualquer pessoa que possa ser um verdadeiro problema para você, simplesmente que você não quer ficar sozinho ou sozinha. Então, acho que a solitude, você pode até diminuir um pouco as suas relações sociais, mas, por outro lado, você aumenta a qualidade quando tem essas relações sociais. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado, bom trabalho. Uma semana um pouco mais curta essa semana para você também, não é, Alexandre? Com certeza, viu? Esse é o momento, quem sabe, de exercer a solitude, viu, Cacá?